Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jeremias, do capítulo 28 ao 30. O povo de Deus estava diante de uma encruzilhada: abraçar a ilusão passageira criada por um falso profeta ou confiar na vontade difícil, mas perfeita do Senhor. E é justamente neste vale do exílio que a graça de Deus brilha com mais força. O tópico que nos guiará hoje é: cuidado com promessas fáceis. Em Jeremias capítulo 28, o falso profeta Ananias, ele profetiza que em 2 anos Deus quebraria o jugo de Nabucodonosor e restauraria a nação e o culto. Jeremias expressa o desejo de que fosse verdade, mas adverte a nação que o tempo provaria quem era o verdadeiro profeta. Hananias, sob o juízo divino, morre 2 meses depois disso. No capítulo de número 29, Jeremias escreve uma carta aos exilados da Babilônia, e ele os incentiva a se estabelecerem na terra, a orarem pela paz da cidade onde estavam morando, porque o exílio iria durar 70 anos. O juízo de Deus sobre os falsos profetas continua sendo reiterado. No capítulo de número 30, Deus declara que ele mesmo iria quebrar o jugo que estava sobre Judá. O Senhor promete que um novo rei da linhagem de Davi será levantado para governá-los. Embora neste momento a linhagem davídica havia sido quebrada, pois o cativeiro havia feito isso, a promessa de um novo rei é uma profecia messiânica que aponta para o verdadeiro descendente de Davi, que governará para sempre, Jesus Cristo. Ele é o rei que nos liberta do jugo do pecado e da escravidão espiritual. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 12, que trata da adoção, nos ensina que todos aqueles que são justificados, Deus se dignou, por amor de seu único Filho, Jesus Cristo, a fazê-los participantes da graça da adoção, pela qual eles são recebidos e vão desfrutar das liberdades e privilégios de filhos de Deus. A promessa de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, quando ele fala que tem pensamentos de paz, quando Deus promete um futuro, uma esperança, não é apenas uma promessa de bênção material. Essa promessa reflete o coração de um pai que verdadeiramente cuida de seus filhos. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 74, nos ensina que a adoção é um ato da livre graça de Deus, que é realizada por intermédio e por amor ao seu único Filho, Jesus Cristo, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Os exilados da Babilônia, mesmo distantes de sua terra, continuavam debaixo deste cuidado paternal de Deus. A promessa de um rei descendente da casa de Davi, que reinaria sobre o povo de Deus, que foi feita em Jeremias no capítulo 30, no versículo de número 9, é uma profecia messiânica direta. Davi havia morrido, mas um descendente seu, o verdadeiro rei eterno, ainda estava por vir. Essa promessa encontra cumprimento exato em Cristo, o filho de Davi. E Cristo reina eternamente sobre o seu povo. E é precisamente por meio desse rei que a adoção se torna possível. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 4, nos versos 4 e 5, declara que Deus enviou o seu Filho para que ele remisse aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Jesus Cristo é aquele que oferece a esperança eterna através da nossa adoção na família de Deus.
Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, descanse na identidade de filho. Todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador recebe perdão de todos os seus pecados. Mas, mais do que isso, recebe também o direito de ser chamado filho de Deus. E agora, sendo filho, recebe todos os privilégios de filhos. Nós, diante disso, precisamos viver de acordo com esta identidade. Precisamos viver com a identidade que somos filhos de Deus e que o nosso Pai nos ama. Segundo, confie nos planos de paz. Mesmo quando nós passamos por tempos de aflição, nós podemos crer e confiar que Deus tem planos e esses planos enchem o nosso coração de esperança. E que Deus, mesmo que estejamos diante de aflição, Deus está no controle de toda a situação. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários, adotado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que as pessoas descubram que mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, Deus tem planos de paz e esperança para elas. E que em Cristo, o verdadeiro rei da linhagem de Davi, em Cristo, nós podemos viver plenamente como filhos adotados por um pai que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Lembre-se, os planos de Deus para você são de paz e não de mal. E em Cristo podemos descansar com a certeza do cuidado paternal, pois aquele que nos ama nunca falha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.